Nessa sétima aula do nosso mini curso sobre o Apocalipse, vamos começar falando sobre o terceiro sinal. O capítulo 15 relembra o início do capítulo 12, onde o autor fala dos primeiros dois sinais: a mulher revestida de sol e o dragão. Esses sinais falam da luta entre o bem e o mal. Tal luta tem um fim e o tempo do mal é limitado, 42 meses ou 3 anos e meio. Observemos o terceiro sinal, que seriam os castigos de Deus, a derrota do mal e o canto de vitória dos fiéis ao Cordeiro, suportando as tribulações. A narração que começa no primeiro verso do capítulo 15 lembra o Êxodo, fazendo uma alusão àquela experiência: mar, pragas, Moisés. A nova Babilônia / Roma será vencida, os fiéis ao Cordeiro cantarão a vitória sobre o novo faraó. Os eleitos são os de pé sobre o mar de vidro e estar em cima deste mar. Significa que os eleitos superaram os elementos hostis do mundo. Não devemos esquecer que o mar é sinônimo de confusão, de maldade. No verso 3 vemos o hino da vitória, o mesmo de Moisés em Êxodo 15, chamando-o, porém, de Cântico do Cordeiro. Os 7 últimos flagelos aqui nomeados são a imagem do julgamento de Deus que está começando a se realizar. As pragas são os castigos de Deus contra os perseguidores de seu povo. Castigos totais, não parciais. Por isso o número 7, que significa plenitude. A mesma base é o Êxodo. Deus castigará e aniquilará os perseguidores. O tabernáculo do testemunho aqui apresentado indica a presença de Deus. 7 anjos aparecem e recebem 7 taças. O desenvolvimento deste grupo de 7 taças é semelhante ao das 7 trombetas. Os 7 anjos estão vestidos de linho puro e resplandecente, porque se trata de uma missão sagrada, exatamente como os sacerdotes do Antigo Testamento se vestiam. A justiça de Deus irá começar. Isto é exposto no capítulo 16, o seguinte: entretanto, os castigos, primeiramente, são um convite para a conversão. Deus sempre dá novas oportunidades, castigando para corrigir. Como as pragas do Egito, que tentaram corrigir o faraó. Existe nas mesmas um fim antes, medicinal, do que meramente condenatório. Vale observar que tais pragas são trazidas da parte de Deus por seus anjos. São os mensageiros de Deus. Mas esses anjos não são necessariamente pessoas ou seres espirituais. Podem ser acontecimentos do mundo. É assim que João parece entender. Dentro de um contexto teológico, os acontecimentos históricos e naturais de seu tempo são como pragas permitidas por Deus. Servem para educar e corrigir. Nada na história do mundo é fatalismo, acaso. Tudo acontece como momentos de Deus na história. Cada fato, cada lágrima se constitui uma novidade de Deus, apresentada ao homem para ajudá-lo na sua caminhada. Pense nisso. O capítulo 16 vai discorrer sobre os castigos de Deus contra as estruturas que sustentam o trono da besta, sejam elas pessoas, grupos ou instituições. Toda a Babilônia ou Império Romano está dominada pela maldade. Deus os convida à conversão, mas tais pragas não conseguirão converter os seguidores da besta, que ainda se voltarão contra Deus, com blasfêmias e provocações. Ao derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus, João está designando os castigos de Deus. Eles preparam o julgamento que Deus aplicará contra a Babilônia / Império Romano. Lembremos que a Babilônia aqui engloba todo o mal encarnado na terra, não só o Império Romano pagão na época de João, mas as diversas formas de perseguidores de cristãos e do bem
materializados durante a história da humanidade. A primeira taça lembra a ideologia, a propaganda, que fere o íntimo das pessoas, fazem a cabeça, queimam por dentro como úlcera. Tal castigo não surte efeito. A segunda taça foi derramada sobre o mar. Diante da insensibilidade dos seguidores da besta, Deus terá que condená-los. O julgamento será universal, absoluto e arrasador, simbolizados pelo mar e pelo sangue. A terceira taça lembra que a maldade da besta embebedou o mundo inteiro de sangue, o sangue dos mártires. Por esses crimes, a besta será duramente julgada. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol. Este calor que queima, oriundo do sol, significa que, diante de tantas calamidades sofridas, os homens continuam resistindo a Deus. A quinta praga atinge o trono da besta. Na verdade, exatamente quando a Babilônia começa a sentir a derrota. A política externa, as rixas e as demais dificuldades começam a destruir este poder temporal. É questão de tempo. Mesmo assim, o povo seguidor da besta observa as ameaças, mas não pensa em mudar. No verso 12 é citado que o rio Eufrates ficou seco. A Mesopotâmia, onde temos este rio, sempre significou perigo para Roma. Dali vinham os persas, os caldeus, os partos. Secando o rio, o caminho está aberto para o Oriente. A ameaça da destruição total de Roma é uma realidade. O caminho para os invasores estava aberto. Este cenário indica que o mal irá sucumbir. Neste momento, da boca do dragão, da boca da fera e da boca do falso profeta, emergem três espíritos imundos, semelhantes a rãs. O dragão, a besta e o falso profeta, como já vimos, significam o espírito do mal, a Roma pagã e a propaganda anticristã. Eles se unem para reagir, mas são como as rãs, que ficam infladas, mas não constituem perigo algum, embora pareçam terríveis. João sinaliza que a propaganda anticristã e a Roma pagã, que simbolizam, como já dissemos, todos os perseguidores cristãos de todos os tempos, tentarão mostrar que estão vivos e fortes, tentarão seduzir novamente seus seguidores e mostrar que tudo está sob controle. Contudo, o julgamento de Deus virá como um ladrão, quando menos se esperar. No verso 16 é citado o lugar onde todos esses inimigos de Deus se reunirão, o Armagedon. Este lugar é uma colina fortificada perto de Meguido, na planície de Esdrelon. Foi uma área de batalhas e é considerado o local da última e definitiva batalha no grande dia do julgamento. O capítulo termina com a insistência dos infiéis a negarem a Deus. Apesar dos apelos de conversão, simbolizada nas 6 primeiras pragas derramadas pelas 6 taças, ela, Roma pagã, endureceu-se no mal. Mas o mal será destruído. Aliás, a destruição do poder do mal é descrita com imagens e figuras. Deus está presente, assim como no Monte Sinai, em Êxodo 19. No verso 19 deste capítulo 16, vemos que a Roma pagã deu a beber a tanta gente o vinho de sua prostituição, e agora beberá também ela do vinho do furor de sua ira. Resumindo, vemos que tais seguidores da besta, mesmo depois de tantos castigos medicinais, dizem não à misericórdia divina e não se convertem, prosseguem na negação a Deus. Neste capítulo 17, temos a descrição de Roma, a grande prostituta. Ela perverte os homens, é a mãe das abominações da terra.
e durante todo o nosso mini curso sobre o Apocalipse, percebemos que João está principalmente falando da Roma pagã de seu tempo, que perseguia duramente os cristãos, inclusive matando esses mesmos cristãos. Pelo sistema de interpretação da recapitulação, percebemos que esta perseguição aos cristãos durará por toda a história da salvação. E em nenhum momento podemos confundir a Roma pagã com a Igreja Católica. São João, o autor do Apocalipse, está claramente se dirigindo aos imperadores que perseguiam os fiéis a Cristo. Jesus converteu o imperador Constantino e, com o Edito de Milão em 313, a perseguição acabou. João está se referindo à Roma pagã, que endeusava seus líderes, que não promovia os valores cristãos. Logo, a Roma pagã, ou a Babilônia, retrata todas as instituições, sejam seculares ou até religiosas, pessoas e sociedades por todas as eras da história, que fazem o mesmo que os imperadores romanos da época de João. Qualquer pessoa ou instituição que promova a cultura do aborto, a cultura dos contraceptivos, a idolatria do dinheiro, como muitas seitas que promovem uma exagerada teologia da prosperidade, que promovam a homossexualidade como algo natural e normal, que promovam a injustiça social e todas as abominações possíveis, este ou esta, sim, estão encarnando os mesmos ideais da Roma pagã e não os ideais da Igreja Católica, que justamente por criticar todas essas condutas anticristãs de forma assertiva é ferozmente perseguida pelo mundo. Quantos católicos são hoje mártires pelo mundo afora, justamente por lutarem contra essas imoralidades? A instituição que é comprovadamente a que mais faz caridade no mundo e a que mais preserva a doutrina cristã, confundida com a Roma pagã da época de João. Lembre-se que a confusão é obra do maligno e isso só fere a Igreja de Cristo. As provas da perseguição feroz à Igreja Católica estão aí todos os dias nos noticiários e na internet. Vemos então a descrição da grande prostituta. Na época de João, é a Roma pagã. Ela corrompe com a idolatria e com os maus costumes todos os povos que conquista e domina. É esse o sentido da expressão "se assenta à beira das muitas águas", presente nos versos 1 e 15. Roma embebeda-os com o vinho de sua maldade e corrupção. Roma pagã é a mulher que está sentada sobre uma besta. É responsável pela corrupção geral. O verso 4 significa que ela tem o poder, o domínio e a glória. No verso 6, vemos que ela é má, cheia do sangue dos justos perseguidos e mártires assassinados. A Roma pagã embriaga-se com o sangue dos santos, bem diferente da Igreja Católica, que promove a veneração do exemplo destes santos e, inclusive, a leitura e a reflexão de textos tão inspirados como os de Santa Teresa d'Ávila, de São Tomás Aquino, Santo Agostinho e etc., que confirmam e apenas aprofundam o Evangelho de Cristo. Do verso 7 até o 18, temos a explicação do mistério da mulher e da besta. Os 7 reis e os 10 reis lembram os imperadores em sentido geral, visto o significado dos números 7, que significa total, pleno, e 10, grande número, número da história. No verso 9, João sinaliza que é preciso inteligência, discernimento, sabedoria para entender todo este simbolismo. Como o próprio Jesus ensinou, pelos frutos podemos conhecer a árvore. Só podemos considerar alguma instituição nos tempos de hoje como a Roma pagã do século I depois de Cristo, se olharmos para as perversidades e imoralidades que promove. No verso 12, os 10 reis, especificamente aqui,
são uma referência aos reis vassalos de Roma, que perseguiram a Igreja Católica em seus reinos, embora por breve tempo. No verso 15, o anjo fala que Deus se serve dos acontecimentos e das pessoas neles envolvidos para cumprir seu plano, que é destruir o mal e operar a salvação de todos. Os próprios imperadores, besta, e seus aliados, os 10 chifres, os reis, destruirão o próprio poderoso império. Os povos dominados se voltarão contra o dominador. Todos colaboram com a providência divina. Não é à toa que a própria Roma, que perseguiu os cristãos de forma tão feroz no tempo em que o Apocalipse foi escrito, foi desmantelada e sobre o Monte do Vaticano foi erguida a sede da Igreja de Cristo. O capítulo termina com a certeza de que a cidade da confusão cairá e que a nova cidade será erguida. Será que estamos prontos para construir a nova cidade? Devemos começar com nossa própria conversão. Reflita sobre isso. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado do nosso penúltimo encontro desse mini curso sobre o Apocalipse. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Fique com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.